Vamos acompanhar a solução das questões do nível 2 da primeira fase da UBMAP 2022. Todas as vagas com número ímpar estão ocupadas e as demais estão vazias. Quantas vagas estão ocupadas? Para resolver esta questão, vamos analisar primeiramente o que aconteceria se esse estacionamento fosse pequeno, ou seja, tivesse um número pequeno de vagas, por exemplo, 5 vagas. Se o estacionamento tivesse 5 vagas, satisfazendo as condições do enunciado, ou seja, preenchendo as vagas com número ímpar, teríamos a vaga 1 preenchida, a vaga 3 preenchida e a vaga 5 preenchida, ou seja, 3 vagas dessas 5. Pensando em 7 vagas, a mesma coisa aconteceria. Com as vagas ímpares preenchidas, teríamos as vagas 1, 3, 5 e a vaga 7, ou seja, teríamos 4 vagas preenchidas. Ou seja, seguindo esse raciocínio, se tivéssemos 9 vagas, seriam preenchidas 5 delas, que são as 5 que têm número ímpar. Ou seja, se temos, como o enunciado diz, 99 vagas, a cada 2 vagas, uma será preenchida. Como visto aqui, nesse caso inicial, a cada 2 vagas, uma é preenchida. E como temos um número ímpar de vagas, aqui no caso 99, a última vaga vai ser ocupada. Ou seja, metade das vagas anteriores vão ser ocupadas, mais esta última vaga. Ou seja, temos as vagas 1, 2, 3, 4 até 99. Isso quer dizer que metade das vagas de 1 a 98 serão ocupadas, metade das vagas serão ocupadas, e a vaga 99, como 99 é ímpar, também será ocupada. Ou seja, teremos aqui metade de 98 é 49, então temos metade de 98, mais esta última vaga do número 99 também ocupada. Ou seja, teremos 49 mais 1, que é 50. Ou seja, isso quer dizer que 50 vagas estão ocupadas. Isto corresponde exatamente ao que é fornecido na alternativa C, 50 vagas. Em cada partida de um jogo disputado por 2 jogadores, há sempre um vencedor, ou seja, não há empates. Cada jogador começa o jogo com 100 pontos. Quem vence uma partida soma 5 a seus pontos, e quem perde uma partida subtrai 2 de seus pontos. O jogo termina quando a soma dos pontos dos 2 jogadores passar de 300. Após o encerramento do jogo, quantas partidas foram realizadas? Vamos entender como é a estrutura da pontuação desse jogo. Então, vamos considerar nossos felizardos jogadores como sendo jogador A e jogador B. Pelo regulamento dito no enunciado, os dois já começam com 100 pontos. Então aqui já sabemos que a pontuação inicial deles vai ser pelo menos 100 pontos para cada um deles. Agora, vamos analisar o que acontece com as partidas. Observe que, nesse jogo, se o A vence, então o B perde. E se o B vence, então o A perde. Porque no jogo sempre há um vencedor. Como não há empates nesse jogo, temos 2 opções para cada partida disputada. Então, vamos considerar que o jogador A vai ganhar uma certa quantidade de partidas. A cada partida ganha, ele vai somar 5 a seus pontos. Só que cada vez que o A ganha, o B perde. Então, se o A vai ganhar 5 pontos por partida ganha, o B vai perder 2 pontos a cada partida que o A ganha. E da mesma forma, temos as partidas que o A vai perder. Só que as partidas que o A perde, ele vai perder 2 pontos a cada partida que ele é derrotado, o jogador B vai vencer. Ou seja, ele vai ganhar 5 pontos a cada partida que ele ganha. A soma das pontuações do A e do B vai ser a pontuação total do jogo. E queremos que essa pontuação aqui, a soma dessas 2 pontuações, seja justamente maior que 300. Assim, vamos inicialmente analisar isso aqui com um exemplo para ver como essa pontuação se comporta. Vamos considerar uma partida disputada com 15 jogos. Vamos considerar que o A ganhou 10 jogos, por exemplo. Se o A ganhou 10 jogos, isso significa que o B perdeu 10. E se o A perdeu 5 jogos,
Isso significa que o B ganhou 5. Então, nesta simulação, só para entender como a questão funciona, vejamos qual é a pontuação de cada jogador. O jogador A fará 100, mais 50, que é 150, menos 2 vezes 5, que é 10. 150 menos 10, 140. Já o jogador B fará 100 pontos, menos 2 vezes 10 menos 20, então 100 menos 20, 80, mais 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Então ele fará 80 mais 25, que é 105 pontos. Esta soma aqui é 245, que é menor que 300. Ou seja, sabemos que o número de partidas disputadas deve ser maior que 15. Note aqui que não importa quantas partidas o A ganha e quantas perde. A verdade é que a pontuação acumulada, a pontuação somada dos dois vai ser sempre a mesma. Assim, podemos considerar qualquer uma das simulações aqui. Então, uma ideia é justamente analisar cada uma das alternativas para verificar qual é a pontuação possível para cada caso. E aí podemos supor um caso extremo. Por exemplo, aqui como a pontuação deu 245, sabemos que precisamos de mais de 15 jogos. Podemos analisar, por exemplo, uma dessas alternativas. Vamos analisar, já convenientemente, a alternativa D. Na alternativa D, são disputados 34 jogos. Então, vamos supor, já que eu posso supor a quantidade de partidas ganhas e partidas perdidas pelo A e pelo B, de qualquer maneira que a soma sempre vai ser a mesma, vamos supor que o A ganhou todas as 34 partidas, que o A é invencível, ganhou todas. Se o A ganhou todas, então o B, coitado, perdeu todas. Então B perdeu 34 partidas. Bom, aí então isso quer dizer que o nosso A não perdeu nenhuma e o A não ganhou nenhuma. Então aqui temos que a pontuação do A será 100, mais 5 vezes 34 é 170. Então 100 mais 170 é 270. Já o jogador B, ele perdeu as 34, então a cada partida ele perdeu 2 pontos, então a pontuação dele foi 100 menos 2 vezes 34, 2 vezes 34 é 68, então 100 menos 68 é 32. Somando a pontuação do A e B, podemos obter aqui que a pontuação total vai ser exatamente, somando aqui, 0 mais 2 fica 2, 3 mais 7, 10, então isso aqui vai ficar 302 pontos. 302 é maior do que 300. Logo, o número de partidas pode ser 34. Se fizermos o cálculo com 33 partidas, veremos que a pontuação vai ser inferior a 300. Então, concluímos que, a partir de uma análise das alternativas, que a quantidade de partidas que foram realizadas nesse jogo foi 34, correspondente à alternativa D. Esta questão aqui também admite uma solução que utilize equações. Vamos supor que eu não sei quantas partidas o A ganhou e quantas ele perdeu. Vamos supor, então, que o jogador A ganhou exatamente G partidas. Se ele ganhou G partidas, partidas ganhas, então isso quer dizer que o B perdeu as partidas que o A ganhou. E se o nosso A perdeu D partidas, teve derrotas, o jogador B ganhou os jogos que o A perdeu. Ou seja, ele vai ganhar 5 vezes a pontuação de cada partida que o A foi derrotado. Queremos que esta soma seja maior que 300. Então, vamos somar aqui essas duas expressões. Teremos aqui 100 mais 100, 200. Aqui vamos ficar com 5G menos 2G, que é 3G. E aqui vamos ficar com 5D menos 2D, que é mais 3D. Isso aqui queremos que seja maior que 300. Ou seja,
Isso significa, resolvendo a inequação formada, que 3G, podemos colocar o G e o D em evidência aqui, ou seja, 3G mais D, que o número de partidas que o A ganhou mais o número de partidas que o A perdeu é justamente o número de partidas disputadas. Isso aqui é maior que 300 menos 200, que é 100. Ou seja, isso significa que o número de partidas disputadas, que é o número de partidas que o A ganhou, mais o número de partidas que o A perdeu, tem que ser maior que 100 dividido por 3. E 100 dividido por 3 é justamente 33, alguma coisa. É 33, aproximadamente 33,3. 33,3, quer dizer, periódica. Então, concluímos que o número mínimo de partidas que deve ser disputado para que a pontuação seja maior que 300 é G mais D maior que 33. Ou seja, o menor valor inteiro é G mais D igual a 34. Ou seja, chegamos à mesma conclusão. Foram disputadas 34 partidas. Assim, G mais D precisa ser 34. E concluímos a questão com essa solução um pouquinho mais algébrica, que utiliza a noção de equações e inequações. Olá pessoal, vamos resolver a seguinte questão da prova da primeira fase da UBMEP 2022 para o nível 2. Questão 3. Os símbolos empregados na escrita musical indicam a duração de cada nota em relação à semibreve. As durações correspondentes a alguns deles estão descritas na tabela abaixo. Então, temos aqui a tabela com o nome de cada nota, semibreve, mínima, semimínima, colcheia, cada símbolo correspondente e as suas respectivas durações, que são 1, meio, 1/4 e 1/8. Vamos à pergunta. Qual é a alternativa em que a duração total das notas em relação à semibreve é diferente das demais alternativas? Então, aqui nessa questão, precisamos analisar diretamente cada alternativa e verificar qual é a duração de cada uma dessas mini partituras aqui, cada uma dessas notas que estão em cada alternativa, somar as durações de cada uma das notas e comparar com a duração da semibreve, que é 1. Aqui façamos então a análise da alternativa A. Aqui nesse desenho temos essa figura que tem uma bolinha aqui branca, aqui está aberto, né? Isso aí corresponde ao símbolo da nota mínima. Então temos duas mínimas aqui. Então a duração do período, a duração total dessas notas alternativa A vai ser meio, que é a duração dessa primeira mínima, mais meio, que é a duração dessa segunda mínima. Então aqui, fazendo a conta, como o denominador é igual, eu posso só somar os numeradores. Então isso aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 2, que é justamente 2 sobre 2, que é 1. Então na alternativa A, a duração das notas vai ser 1. Vamos à alternativa B. Na alternativa B temos uma semimínima, semínima, que tem duração 1/4, uma mínima, que tem duração meio, e uma outra nota, que é uma colcheia, que tem duração 1/8. A colcheia aqui tem duração 1/8. Vamos então somar estas três frações. Aqui, como os denominadores são diferentes, precisamos então, para fazer esta soma, calcular o mínimo múltiplo comum entre esses três valores, entre o 4, o 2 e o 8. Observe que 8 é 4 vezes 2 e o 2 é 4 vezes 8. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 2 e 8, já que tanto o 8 aparece como sendo múltiplo de 4 e o 8 aparece como sendo múltiplo de 2, então o MMC entre 4, 2 e 8 é justamente 8.
Agora vamos acertar os valores do numerador. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 1 é 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 1, 4. E 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, essa soma aqui, 2 mais 4 mais 1 vai ser 7. Ou seja, a soma das notas na alternativa B é 7 oitavos. Vamos à alternativa C. A alternativa C é tranquila, né? Aparentemente não há conta para fazer. Temos uma semibreve e a semibreve tem duração 1. Então, na alternativa C, a duração é 1. Já que a semibreve é a única nota nesse pedaço aqui. Agora, em compensação, a alternativa D já está cheia de notas. Comecemos a analisar a primeira. A colcheia é 1 oitavo, então a primeira nota 1 oitavo. Segunda nota aqui é uma semínima, temos duas semínimas, aliás, essa segunda e essa terceira são duas semínimas, então 1/4 vai ser somado aqui 2 vezes. Em sequência, temos mais uma colcheia, cujo valor da duração é 1 oitavo, e mais uma semínima, cujo valor de duração é 1/4. Somando aqui todas essas frações, assim como feito anteriormente, como já observado, o MM108 e 4 vai ser justamente 8. Esse 4 aqui ficou bem mal feito, né? Vou fazer aqui esse 4 um pouquinho melhor. Vai ser 8 este MMC. 8 dividido por 8 vai ser 1. 8 dividido por 4 é 2. Aí, novamente, temos 2 somados. Depois, 1. E, finalmente, 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 1 é 2. Então, temos aqui no total que essa duração da alternativa D vai ser 1 mais 2 mais 2 mais 1 mais 2, que é 8, dividido por 8, que é 1. Então, a alternativa D, a duração das notas vai ser 1. E agora, finalmente, na alternativa E, temos uma semínima, cuja duração é 1/4, uma colcheia, cuja duração é 1 oitavo. Aqui temos uma mínima, cuja duração é meio, apesar do desenho estar um pouquinho apagado. Essa questão precisava que a resolução da figura fosse muito boa, para não causar confusões. E na colcheia a duração é 1 oitavo. De novo, com o mesmo esquema, fazendo o MMC aqui, MMC entre 2, 4 e 8, como discutido é 8. 8 dividido por 4 é 2, 2 vezes 1 é 2. 8 dividido por 8 vai ser 1. 8 dividido por 2 vezes 1 vai dar 4. E 8 dividido por 8 vezes 1 vai dar 1. Então a soma aqui vai ser 2 mais 1 mais 4 mais 1, que é justamente 8. Então a duração na alternativa E vai ser 8 dividido por 8, que é 1. Depois de todas essas contas, vamos lembrar qual que é a pergunta do enunciado. A pergunta é: qual alternativa possui duração total diferente da duração da semibreve? A duração da semibreve é 1. Dessas alternativas, todas têm duração 1, com exceção da alternativa B, cuja duração é 7 oitavos. Ou seja, a alternativa que tem duração diferente da duração da semibreve, que tem duração 1, é justamente a alternativa B, 7 oitavos. E esta é a solução da questão 3. Em seu espetáculo, um mágico diz para Fernanda: pense em um número, multiplique por 3, adicione 1, multiplique por 8, subtraia 2 e divida por 6. Agora, me diga o número que você encontrou, que eu lhe direi o número em que você pensou. Que operações matemáticas o mágico pode fazer com o número dito por Fernanda para descobrir o número em que ela pensou? Inicialmente, vamos entender passo a passo qual é essa sequência de operações que o mágico está pedindo para a Fernanda fazer. Vamos supor que o número que a Fernanda pensou é n. Então a Fernanda pensou o número n. O que temos que fazer com n? Bom, a Fernanda pensou em n.
ela precisa, primeiramente, multiplicar o n por 3. Então, vamos multiplicar o n por 3. N vezes 3 representaremos como sendo 3n. Em sequência, ele pede para que a Fernanda adicione 1. Vamos então adicionar 1 a esse número, 3n mais 1. Agora, ele pede para que a Fernanda multiplique esse número por 8. Então, vamos multiplicar 3n mais 1 por 8. Colocaremos aqui um parênteses apenas para ter a noção da ordem das operações. Então, 8 vezes 3n mais 1. Agora, o mágico quer que a Fernanda subtraia 2. Então, subtraímos 2 desse valor aqui. E, finalmente, a última operação que o mágico pede para a Fernanda fazer é dividir por 6. Então, dividamos esse valor aqui por 6. Então, a operação que o mágico pede para a Fernanda fazer, na verdade, corresponde a esta expressão numérica aqui. Para entender como os cálculos se relacionam ao n, qual é o valor resultante de toda essa quantidade de operações, vamos tentar simplificar esta expressão numérica que foi descrita no enunciado. Então, vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Vamos multiplicar o 8, fazendo a propriedade distributiva, multiplicar o 8 pelo 3n e o 8 pelo 1. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes 3n, 24n. 8 vezes 1 é 8. Então, isso aqui fica 24n mais 8. Vamos manter o menos 2. E agora copiamos o resto da expressão. 24n mais 8 menos 2. Tudo isso dividido por 6. Agora vamos simplificar o que está aqui dentro. Podemos ver que 8 menos 2 é 6. Então isso aqui fica 24n. 8 menos 2 é 6, então 24n mais 6. E tudo isso aqui queremos dividir por 6. Assim, dividindo cada uma dessas duas parcelas, 24 dividido por 6 vai dar 4. Então, 24n dividido por 6 vai ser 4n. E 6 dividido por 6 costuma ser 1. Então, toda a expressão numérica, todos os passos que o mágico pediu para a Fernanda fazer, todo esse trambolho aqui, nada mais é do que traduzido para a realização da operação 4n mais 1. Para que o mágico descubra qual número Fernanda pensou, ele precisa então inverter essas operações que dão 4n mais 1 para obter o n. Então, a Fernanda vai dizer para ele 4n mais 1. Ou seja, a Fernanda vai dizer um número x, que é 4n mais 1. O mágico quer obter o n. Para obter o n, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar o 1, subtrair o x, que é o número que ela falou do 1, e, em sequência, como o número está multiplicando o n, dividir por 4. Ou seja, para o mágico descobrir qual número Fernanda pensou, ele precisa pegar o número que a Fernanda pensou, pegar esse número x aqui, subtrair 1 e depois dividir por 4. Vejamos agora qual alternativa contém essa sequência de operações. Analisando aqui as alternativas, vemos que de cara a alternativa A diz que para o mágico obter o número da Fernanda, ele precisa subtrair 1, que é essa primeira operação aqui, e em seguida dividir por 4. Que é justamente essa sequência de operações que deduzimos aqui. Ou seja, concluímos que a alternativa A é a alternativa que corresponde às operações matemáticas que esse mágico precisa fazer para descobrir o número em que a Fernanda pensou. Morgana escolheu 6 números inteiros positivos e diferentes entre si, cuja soma é 2020. Qual é o maior número que pode aparecer dentre os números escolhidos?
Não fazemos a mínima ideia de quais os números que a Morgana escolheu. A única informação que temos é que esses 6 números que ela escolheu são diferentes entre si e a soma deles é 2020. Então temos aqui os 6 números que a Morgana escolheu. Vamos colocar aqui os 6 espacinhos representando os 6 números que ela escolheu e analisar o que podemos deduzir a partir das informações que o enunciado nos fornece. Sabemos que a soma desses 6 números que a Morgana escolheu tem que ser 2020. Agora, vamos analisar. A pergunta do enunciado não é quais os números que ela escolheu, afinal, isso aí temos de ser evidentes para descobrir exatamente quais números ela escolheu. Mas a pergunta é qual é o maior número que pode aparecer. Então, vamos supor que esse elemento aqui, essa última parcela, é o maior número que a Morgana escolheu. Para que a Morgana possa escolher o maior número possível aqui, a ideia vai ser diminuir o tamanho, diminuir o valor dos outros números. Então, para que esse valor aqui, esse sexto valor aqui, seja o maior possível, então eu quero que o valor das outras 5 parcelas seja o menor possível. Então que é o menor número inteiro positivo é 1. Então eu vou colocar aqui tudo 1, né? Colocar 1 nas 5 parcelas. Tá certo isso, não tá? Na verdade, não. Observe que os números precisam ser diferentes entre si. Daí a importância dessa informação. Então, ela não pode ter pensado em outros 5 números iguais a 1. Esta possibilidade aqui não está correta. Assim, como eles têm que ser distintos, a gente sabe que o menor número inteiro positivo é 1. Como eu não posso escolher 1 para as outras parcelas, vamos escolher o menor número que é maior que 1. Qual que é o menor número maior que 1? É o 2. Pensando da mesma forma, então temos aqui que ela pode ter colocado o 3, o 4 e o 5, já que eles precisam ser distintos. Agora, podemos descobrir qual deve ser esse número misterioso, que é o maior número que ela pode ter. Esse número vai ser justamente 2020 menos essa soma dos números de 1 até 5. A soma dos números de 1 até 5, 1 mais 2 é 3. 3 mais 3 é 6. 6 mais 4 é 10. E 10 mais 5 é 15. Então, essa soma aqui vai ser 15. Então, esta operação aqui corresponde a 2020 menos 15, que é 2005. Ou seja, concluímos que o número que deve ir, o maior número possível que pode ir nesse quadrado aqui em vermelho é 2005. Logo, respondendo à questão do enunciado, o maior número que pode aparecer entre os números escolhidos por Morgana é 2005, que corresponde à alternativa B. Júlia escreveu os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 em um tabuleiro 3x3, sem repetições, e observou que a soma dos números em cada um dos 4 subtabuleiros 2x2 era igual a 20. Os números 7 e 5 foram escritos como na figura abaixo. Qual é o número que foi escrito na casa destacada na cor cinza? Veja, essa questão diz pra gente que, fixando esses dois números aqui, 7 e 5, então o número na casa da cor cinza já está pré-determinado, ele já foi pré-definido pelos números 7 e 5. Vamos então analisar. O tabuleiro, subtabuleiro 2x2, vamos ver quantos subtabuleiros 2x2 temos aqui. Temos esse primeiro tabuleiro aqui, esse primeiro tabuleiro aqui 2x2. Podemos ter outro aqui também, outro tabuleiro 2x2 aqui. Com esses 4 aqui. Temos outro tabuleiro 2x2 aqui, subtabuleiro.
E, finalmente, um quarto tabuleiro 2x2, que é justamente esse aqui do canto. O enunciado diz que em cada um desses 4 subtabuleiros, a soma dos números é 20. Então, vamos analisar aqui o que acontece em cada um. Note que temos 4 casas no tabuleiro grande que são compartilhados por 2 subtabuleiros. São essas casas aqui. Essa e essa. Elas são compartilhadas por 2 subtabuleiros. E a casa central, que é o 5, é compartilhada pelos 4 subtabuleiros. Então vejamos aqui. A soma dos números no subtabuleiro vermelho tem que ser 12. Só que aqui já temos 7, tem que ser 12, tem que ser 20. Só que a soma aqui já é 12, 7 mais 5. Então, sobraram quantos números para colocar aqui? Sobraram 2 números cuja soma é 8. Dentre os números de 1 a 9, quais são as possíveis somas de números que dão 8? Bom, temos as somas 1 mais 7, 2 mais 6, 3 mais 5. Observe que a soma 4 mais 4 não pode estar aqui, já que não são permitidas repetições nesse tabuleiro. Agora analisemos. Como o 7 está aqui, pelo mesmo motivo das não repetições, 1 mais 7 não podem ser os números. 3 mais 5 também não podem ser, porque o 5 já está aqui. Então concluímos que os 2 números misteriosos faltantes aqui são 2 e 6. Qual a ordem deles? Não sabemos. Então vamos supor que o 6 está aqui em cima e o 2 está aqui embaixo. Isso não vai fazer diferença na resolução, já que o 3 é um invariante, ele está fixado independente da posição do 6 e do 2. Vamos analisar agora os outros 2 subtabuleiros. Vamos ver primeiro o subtabuleiro aqui, esse aqui de baixo. Aqui temos o 2 e o 5. A soma dos números tem que ser 20. Então, a soma desses 2 números restantes é 13. Quais somas temos que vai dar 13? Vejamos. Podemos ter, então, 4 mais 9. Podemos ter, então, 4 mais 9. 5 mais 8. 6 mais 7. Agora, novamente, como não são permitidas repetições, 7 já está aqui em cima, então não podemos ter 7 aqui embaixo. Da mesma forma, 5 mais 8, o 5 já está no meio, o 5 não pode aparecer. Concluímos, então, que esses 2 números aqui faltantes são o 4 e o 9. Qual a ordem deles? Eu não sei, então vamos deixar, por enquanto, essa ordem para analisar com o outro subtabuleiro. Então, eu sei aqui que temos o 4 e o 9 no tabuleiro verde, no subtabuleiro que eu coloquei de verde. Vamos agora para esse terceiro subtabuleiro aqui. A mesma análise. Aqui temos 6 mais 5 é 11. Faltam 9 para completar 20. Quais somas que dão 9? As somas que dão 9 são 1 mais 8, 2 mais 7, 3 mais 6 e 4 mais 5. Vamos analisar agora dessas, qual que pode ser e quais que não são. Bom, 2 mais 7 não é porque temos o 7 aqui, então essa aqui não pode ser. E temos já o 2 aqui também. 3 mais 6 da mesma forma não pode, porque já temos o 6 aqui. 4 mais 5 também não pode, porque o 5 está aqui no meio. E já pertence ao tabuleiro. Então, sobrou 1 e 8. Então, os números estão aqui. Os números estão aqui nesse canto aqui superior. Aqui são 1 e 8. Qual que é a ordem agora? Será que é 1, 8 ou 8, 1 e aqui é 4, 9, 9, 4? Não importa qual que é essa ordem. Veja aqui, como aqui eu tenho 1 e 8, hipoteticamente, e aqui eu tenho 4 e 9, não sabemos se é essa ordem ainda. Qual o número que sobrou? O único número que não foi usado? O único número que não foi usado foi o 3, já que 1, 2, o próprio
3 não foi usado, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 já estão nas outras casas. Então o único número que não foi usado é o 3. Assim concluímos que o número escrito na casa destacada na cor cinza é o 3, que corresponde à alternativa B. Apenas de curiosidade, podemos completar o tabuleiro também, apesar de essa posição do 1, 8 e do 9, 4, a priori, não estar bem determinada. Por quê? A soma desse tabuleiro do canto tem que ser 20. Sabemos que os 5 e 3 somam 8. Então, esses dois números que sobraram tem que somar 12. Então, observe que para somar 12, a única opção aqui é que tenhamos aqui 8 e aqui 4. Então, aqui tem que ser 8, e, consequentemente, aqui tem que ser 1, e aqui tem que ser 4, e, consequentemente, aqui tem que ser 9. E temos aqui o tabuleiro completo. Note que a única coisa que pode alterar nesse tabuleiro são o 2 e o 6. Se eu inverter o 2 com o 6, o tabuleiro vai ser transladado. Aí o 9 vai aqui para cima, o 4 vai para cá e o 8 e o 1 vão para cá. Só que o 3 permanece na mesma posição. Então, por isso que o 3 vai ser sempre o número que vai estar escrito nessa casa destacada na cor cinza. Essa análise finaliza a solução desta questão. Uma folha de papel retangular ABCD de 10 cm por 20 cm tem uma face colorida e o verso branco. Foram feitas duas dobras nessa folha, levando-se os pontos A e C sobre a diagonal BD, de modo que as dobras ficaram paralelas a essa diagonal, como mostrado na figura abaixo. Então aqui temos a figura com o retângulo ABCD e as dobras feitas se transformaram nesta figura aqui do lado. Qual é a área da região colorida que fica visível após as dobras? Vejamos aqui como as dobras foram feitas. Ao realizar a dobra de modo que o ponto A e o ponto C vão dentro dessa diagonal, vejamos aqui na segunda figura. Temos aqui a diagonal, o ponto A e o ponto C aqui. Veja que da maneira que o papel foi dobrado, esse ponto de dobra aqui, para que o ponto C fica na diagonal DB, é justamente o ponto médio do segmento BC. E da mesma forma, aqui a intersecção dessa dobra com o segmento AD vai ser o ponto médio. E, analogamente, no ponto AB também temos aqui o ponto médio, no ponto DC temos aqui o ponto médio. Então vamos pegar esta figura aqui após as dobras feitas e comparar com a figura anterior. Como discutido, se esse é o ponto médio do segmento DC e sabemos que o papel retangular tem medidas 10 cm por 20, isso significa que suas medidas, a medida A e D e BC mede 10 cm e as medidas AB e CD medem 20 centímetros. Logo, sendo isso aqui o ponto médio, nessa figura aqui do lado, esses dois pontos aqui também são pontos médios de segmento. Vamos preencher aqui o retângulo completamente. O retângulo original aqui está em preto. E sabemos que esses pontos aqui vão ser pontos médios de cada um de seus segmentos. Assim, temos que esse pedacinho aqui mede 10 centímetros. Esse outro pedacinho aqui mede 10 centímetros também. E da mesma forma, como aqui também é ponto médio, esse pedacinho aqui mede 5 centímetros e esse outro pedacinho aqui também mede 5 centímetros. A pergunta do enunciado é qual que é a área da região colorida que fica visível após as dobras. Esta área corresponde a essa região pintada em verde aqui. Note que essa área verde é a área do retângulo que eu tinha inicialmente, menos a área dessas dobras aqui, dessa parte branca. E essa parte branca, vendo por essa figura aqui, ela é composta por 4 triângulos, pois cada dobra tira esse triângulo 2 vezes. Como essa dobra foi feita a partir de um retângulo, então esse ângulo aqui vai ser reto. Sendo um ângulo reto, esse triângulo aqui é retângulo. Assim, já que sabemos a medida de seus lados, podemos então calcular sua área. E aí, qual que será a área verde? A área verde vai ser a diferença entre a área total do retângulo menos 4 vezes a área desse triângulo branco.
essa área do triângulo branco. Para calcular a área do triângulo, fazemos base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui no caso, a base vai ser 10, a altura vai ser 5. Então, 10 vezes 5 dividido por 2, que é 25. E a área original do retângulo, a área do retângulo é o produto dos comprimentos de seus lados. Ou seja, essa área vai ser 10 vezes 20, que é 200 centímetros quadrados. Logo, a área que ficou em verde vai ser justamente 200 centímetros quadrados menos 4 vezes a área desse triângulo branco que foi criado pela dobra. Como a área de cada triângulo é 25, isso aqui é 200 menos 4 vezes 25, que é 200 menos 100, e 200 menos 100 é 100. Concluímos, portanto, que a área da região colorida que fica visível é de 100 centímetros quadrados, correspondente à alternativa D. Uma prova é formada por 45 questões de múltipla escolha. Cada resposta correta vale 1 ponto, e para cada resposta errada, desconta-se 0,25 ponto. Questões não respondidas não são pontuadas. Um estudante obteve 28 pontos nessa prova. Qual é o número máximo de questões que ele pode ter acertado? Vamos chamar o número de respostas corretas de A, o número de respostas erradas de B e o número de questões que ele não respondeu como sendo C. Então, pelo que nos é dito no enunciado, a pontuação desse estudante vai ser o número de respostas corretas, já cada uma é multiplicada por 1 ponto, menos 0,25 vezes cada resposta errada, e as questões não respondidas não vão pontuar, então aqui elas não vão ser adicionadas. Esse estudante obteve 28 pontos. Então temos aqui nossa primeira equação. A menos 0,25b igual a 28. Como a prova tem 45 questões, então a soma da quantidade de respostas corretas com a quantidade de respostas erradas e a quantidade de perguntas não respondidas vai ser 45. Para maximizar o número de questões que ele pode ter acertado, já queremos o máximo, devemos então pensar inverso, minimizar a quantidade de questões que ele errou ou que ele não respondeu. Pensando nesse objetivo, vamos isolar aqui o número de respostas corretas em função do número de respostas erradas ou questões não respondidas. Substituindo na primeira equação, o A é 45 menos B menos C, e aqui menos 0,25b igual a 28. Passando 45 subtraindo aqui, passando 28 subtraindo aqui e o BC e o 0,25b somando do outro lado, chegamos à equação B mais C mais 0,25b igual a 17. Somando o B com 0,25b, chegamos a 1,25b mais C igual a 17. Agora, observe que o número de questões é um número inteiro. E 17, que é a pontuação que ele obteve na prova, também é um número inteiro positivo. Daí, isso significa que esse 1,25 vezes b tem que ser um inteiro positivo. Para isso acontecer, o b precisa ser um múltiplo de 4, pois caso contrário, vai ficar um número decimal. Se b é um múltiplo de 4, escrevamos b da forma 4n. Substituindo nessa equação, 1,25 vezes 4 vai ser 5. Então podemos reescrever a equação como sendo 1,25 vezes 4 igual a 5, n mais c igual a 17. Não esqueçamos nosso objetivo. Ele é minimizar os valores de b e c para assim maximizar o valor de A, que é a quantidade de questões corretas. Minimizar o valor de B continua sendo igual a minimizar o valor de N. Como esse N está sendo multiplicado por 5, já sabemos aqui que 5N vai ser ímpar, e como o 17 é ímpar, isso significa que o C precisa ser par. Mas como a quantidade de questões é um número positivo, então esse valor de N precisa ser menor ou igual a 3. Porque se ele for maior ou igual a 4, 17 menos 5n vai ser negativo. Assim,
Uma boa ideia para minimizar o valor de n mais c é justamente considerar o maior valor possível para n. O maior valor possível para n, nesse caso, é 3. Fazendo n igual a 3, teremos que o c vai ser 17 menos 5 vezes 3, que é 17 menos 15, que é 2. Como o b é 4 vezes n, então nessa situação b vai ser 4 vezes 3, que é 12. Veja que se fizermos o n menor, por exemplo, o n igual a 2, o c vai ser 7. E aí, no caso, a soma do n com o c já vai ser maior que essa soma aqui, que é 3 mais 2, que é 5. Ou seja, esse valor aqui com n igual a 3, de fato, é o que vai minimizar a soma n mais c. Consequentemente, vai minimizar a soma b mais c. Logo, concluímos que o menor número possível de questões que este estudante pode ter errado ou não ter respondido é essa soma b mais c, que é 2 mais 12, que é 14. Se o número mínimo de questões que ele pode ter errado ou não respondido é 14, isso significa que o número máximo de questões que ele pode ter acertado é 45 menos 14, que é 31. Este valor está apresentado na alternativa D, e isto finaliza a questão. Um fabricante diminuiu a quantidade de chocolate em uma caixa de 250 gramas para 200 gramas, mantendo o preço da caixa. Qual foi o aumento percentual do preço do grama de chocolate? Vamos considerar P o preço da caixa de chocolate. Então, o preço atual da caixa é P, e o fabricante está vendendo 200 gramas pelo valor P. Anteriormente, ele já vendia a caixa de 250 gramas pelo mesmo preço P, já que ele manteve o preço. Queremos saber qual foi o aumento percentual do preço do chocolate. Para saber esse aumento percentual, vamos descobrir primeiramente qual deveria ser o valor que o fabricante deveria cobrar pela embalagem de 250 gramas, caso o preço da caixa de 200 seja P. Então, se a caixa de 200 gramas está custando P, quanto que deveria custar a caixa de 250 gramas? Esse preço deve ser proporcional ao preço de P. Então, seja X o preço da caixa de 250 gramas. Então, aqui, fazendo uma regra de 3, temos que X vezes 200 é igual a 250 vezes P. Assim, temos que o x é igual a 250p sobre 200. E assim, fazendo a conta aqui, 250 sobre 200 é 1,25, então x é igual a 1,25p. Então, o que isso significa? Que, cobrando P reais de 200 gramas de chocolate, o preço de 250 gramas passou a ser 1,25p. Então, o novo preço de 250 gramas passou a ser 1,25p. Então, o aumento percentual, para calcular o aumento percentual do preço do chocolate, basta verificarmos o quanto esse preço aumentou. Então, o preço inicial, consideramos que ele é 100% do preço. E o novo preço passou a ser 1,25 vezes o preço anterior. Isso vai me dar a porcentagem X, que vai ser a porcentagem de aumento desse preço somado com 100%. Então, aqui o valor de X vai ser 100 vezes 1,25, que é 125, P sobre P, que é 125. Logo, isso significa que o novo valor do preço é 125% do preço anterior. Ou seja, isso significa que houve um aumento percentual de 125 menos 100, equivalente a 25%, o que corresponde ao aumento percentual do preço do grama de chocolate, o que está escrito justamente na alternativa E.
Em uma fila, há 21 pessoas atrás de Joana e 24 pessoas na frente de Pascoal. Entre eles, há 1/4 de todos os que estão na fila. Qual é o número de pessoas na fila? Vamos então pensar nesta fila e montar um esquema para entender como ela se comporta. Então, vamos supor aqui que temos o início da fila aqui, e aí temos a Joana. Há 21 pessoas atrás de Joana. Então vamos indicar aqui com palitinhos as 21 pessoas que estão atrás da Joana. O enunciado também diz que há 24 pessoas na frente de Pascal. Então, se temos o Pascal em alguma posição dessa fila, por exemplo aqui, temos 24 pessoas na frente dele. Entre eles, ou seja, entre o Pascoal e a Joana, há 1/4 das pessoas que estão na fila. Veja que, como não é especificado, temos duas situações. Ou Pascal está na frente da Joana, ou Pascal está atrás da Joana. Então, vamos primeiramente supor que o Pascal está na frente da Joana. Se o Pascal está na frente da Joana, isso significa que há 24 pessoas, o Pascal, depois temos 1/4 de pessoas, a Joana, e mais 21 pessoas. Então, seja X a quantidade de pessoas que está entre o Pascoal e a Joana. Sabemos que X é 1/4 do total de pessoas na fila. Então, vamos supor que o total de pessoas na fila é Y. Então, se temos Y pessoas na fila, temos 24 pessoas na frente de Pascoal, X pessoas entre o Pascoal e a Joana, e depois mais 21 pessoas atrás de Joana, então o total de pessoas na fila Y é dado por 24, que é o número de pessoas na frente do Pascoal. O próprio Pascal é uma pessoa, mais X, que é o número de pessoas entre o Pascoal e a Joana, mais 21 pessoas. Então, isso quer dizer que o total de pessoas é 24 mais 1 mais 21, 47, mais X. Só que X é 1/4 do total de pessoas. E o número de pessoas aqui é Y. Então, X é Y sobre 4. Ou seja, chegamos à equação Y igual a 47 mais Y sobre 4. Passando Y sobre 4 subtraindo, ficamos com 3Y sobre 4 igual a 47. Ou seja, 3Y é igual a 47 vezes 4, que é 188. Mas veja aqui, se chegamos à equação 3y igual a 188, e o y é o número de pessoas na fila, como 188 não é divisível por 3, já que a soma dos algarismos de 188 é 1 mais 8, que é 17, que não é divisível por 3, então o y nessa equação não pode ser inteiro. Isso é um absurdo, já que y é a quantidade de pessoas e não podemos ter 1/4 de pessoa na fila, meia pessoa na fila. Ou seja, essa situação é impossível. E esse absurdo veio do fato de considerarmos que o Pascoal está na frente de Joana. Então, se o Pascoal não está na frente de Joana, Pascoal só pode estar atrás de Joana. Se o Pascoal está atrás de Joana, isso significa que o Pascoal é uma dessas 21 pessoas aqui que está atrás da Joana. E a Joana é uma das 24 pessoas que está na frente de Pascoal. Assim, vamos supor novamente que o número de pessoas entre o Pascoal e a Joana é X. Temos então a Joana, X pessoas entre a Joana e o Pascoal, e agora quantas pessoas estarão na frente de Pascoal? O número de pessoas na frente de Pascoal, que também estão na frente de Joana, é 24, que é o total de pessoas aqui, menos X, que é o número de pessoas entre a Joana e o Pascoal, menos 1, que é a própria Joana. Ou seja, aqui temos um total de 24 menos X menos 1, que é 23 menos X pessoas. Agora, atrás da Joana e atrás de Pascoal, como existem 21 pessoas atrás da Joana, e dessas 21, X estão atrás do Pascoal e o próprio Pascoal está atrás da Joana, isso significa que o número de pessoas que está atrás da Joana, mas também está atrás do Pascoal, é 21 menos X menos o próprio Pascoal, que é uma pessoa. Então, o total de pessoas aqui é 21 menos 1 menos X, que é 20 menos X. Como no caso anterior, temos o total de Y pessoas na fila.
E aí, conforme a nossa algebraização, o x é 1/4 das pessoas, ou seja, o x é y sobre 4. Vamos então montar a nossa equação nesse caso aqui. O total de pessoas na fila, que é y, vai ser o número de pessoas que está na frente de Joana, que é 23 menos x, mais a Joana, que é uma pessoa, mais o número de pessoas entre a Joana e o Pascoal, que é x, que na verdade é y sobre 4, porque entre a Joana e o Pascoal o enunciado diz que há 1/4 de pessoas. Agora temos o Pascoal, que é uma pessoa. E por último temos o número de pessoas que está atrás do Pascoal e atrás da Joana, que são 20 menos x pessoas. Novamente, o x é y sobre 4. Então aqui em cima podemos substituir o x aqui por y sobre 4. Simplificando esta equação, temos que y é igual a 23 mais 1 é 24, mais 1, 25, mais 20, 45. Menos y sobre 4, mais y sobre 4, menos y sobre 4 é menos y sobre 4. Ou seja, passando y sobre 4 adicionando, temos que y mais y sobre 4 é 5y sobre 4, é igual a 45. Então, passando o 4 e multiplicando, temos que 5y é igual a 45 vezes 4, que é 180. Daí, diferentemente do outro caso, nessa situação temos um valor inteiro para y. Nesse caso, y vai ser 180 dividido por 5, que é 36. Assim, na primeira situação, concluímos que o Pascoal não pode estar na frente de Joana. Isso aqui chegou num absurdo. Mas se o Pascoal está atrás de Joana, conseguimos encontrar o número de pessoas na fila, que é 36. 36 pessoas na fila corresponde ao que está descrito na alternativa A. E a questão está finalizada. Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira, havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Ana não estava sozinha em seu esconderijo. E o menino pernambucano estava na casa da árvore. Quem estava na casa da árvore? Então temos aqui uma questão de raciocínio lógico, no qual, com essas 5 afirmações feitas aqui, temos que decidir quais são as pessoas que estavam na casa da árvore. Vamos então analisar cada afirmação. A primeira afirmação diz que havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Ok, sabemos então que temos exatamente 2 crianças, nem mais nem menos. As próprias alternativas aqui já dão essa dica, já que todas têm apenas 2 crianças. Vamos então para a segunda afirmação. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Então, pela afirmação 2, sabemos que o Pedro estava junto com a Fabiana. Vou resumir aqui os nomes, abreviar apenas pelas iniciais para facilitar a resolução e ganhar espaço. Então, Pedro estava junto com a Fabiana. Terceira afirmação. Uma menina se escondeu sozinha. Então, sabemos que pela terceira afirmação, a menina que se escondeu sozinha, temos 3 meninas. Ana, Cláudia e Fabiana. A Fabiana não se escondeu sozinha, porque a Fabiana, pela segunda afirmação, se escondeu com o Pedro. Então, sabemos que ou a Ana ou a Cláudia se esconderam sozinhas. Então, Ana ou Cláudia se esconderam sozinhas. Agora, vamos analisar o que temos de afirmação no item 4. O item 4 diz que a Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Da afirmação 3, sabemos que ou a Ana ou a Cláudia estavam sozinhas. Só que a afirmação 4 já clarifica essa informação. A Ana não estava sozinha. Se a Ana não estava sozinha, isso significa que quem estava sozinha é a Cláudia. Então, quem estava sozinha é a Cláudia, então a Ana estava na casa da árvore com alguém. Com quem que ela pode estar? Bom, se o Pedro está junto com a Fabiana, a Cláudia está sozinha, então a única pessoa que sobrou aqui, já eliminamos o Pedro, a Fabiana, a Cláudia, que está sozinha, e a Ana não pode estar com si mesma, né? Então sobrou aqui o Joaquim. Então a Ana está com o Joaquim. E o item 5
O menino pernambucano está na casa da árvore. Bom, como Pedro é paulista, ele nasceu em São Paulo, pode ter sido no estado de São Paulo, não na cidade. Então pode ser paulista ou paulistano, não fica possível definir aqui. Mas enfim, o que importa é que ele nasceu em São Paulo. Então ele não nasceu em Pernambuco. Logo, isso significa que o menino pernambucano é o Joaquim. Assim, quem estava na casa da árvore eram a Ana e o Joaquim, que corresponde à alternativa C. Na figura, ABCD é um quadrado e AGD, BEC e CDF são triângulos equiláteros. Quanto mede o ângulo GFE? Aqui temos então a figura do enunciado ampliada para facilitar a resolução e queremos descobrir o valor desse ângulo aqui que está em verde. Para isso, vamos observar então algumas propriedades que podemos tirar desta figura a partir das informações fornecidas no enunciado. Como os triângulos AGD, BEC e CDF são triângulos equiláteros, seus lados têm a mesma medida. E como eles compartilham uma medida de lado junto com o quadrado, todas essas medidas de lado são iguais. Assim, temos que os lados AD, DF, DG e DC têm a mesma medida. Utilizando esta informação, vamos tentar provar que os triângulos AFD, DFG e DGC são congruentes. Para isso, como já temos um par de lados iguais, para usar o caso LAL de congruência, basta provar que os ângulos ADF, FDG e GDC têm o mesmo valor. Para isso, note que, como o triângulo FDC é equilátero, então este ângulo FDC mede 60 graus. Daí, sendo o ABCD um quadrado, esse ângulo ADF vai medir 90 menos 60, que é 30 graus. Da mesma forma, como o triângulo ADG é equilátero, o ângulo ADG mede 60 graus. Assim, o ângulo ZDC também mede 90 menos 60, que é 30 graus. Portanto, esse ângulo FDG vai medir 90 menos 30 menos 30, que é 30 graus. Assim, concluímos que os ângulos ADF, FDG e GDC são congruentes e pelo caso LAL de congruência, esses três triângulos aqui são congruentes. Sendo eles congruentes, os segmentos AF, FG e GC também são congruentes. E da mesma forma, conseguimos provar que o triângulo ADF é congruente ao triângulo CFB. Pela simetria da figura, os triângulos GDC e GAB também são congruentes, já que o ângulo GAB vai ser também 30 graus. Assim, como os triângulos AGB, DFG e FCB são congruentes, os lados FB, BG e FG são iguais. Isso significa que o triângulo FBG é um triângulo equilátero. E dentro desse triângulo equilátero está o ângulo que desejamos calcular, que é o GFE. Pela simetria da questão, seria interessante descobrirmos alguma propriedade sobre esse segmento AE e, consequentemente, sobre o segmento EF. Observe que, traçando o segmento GE, como os segmentos AG e BE são paralelos e possuem a mesma medida, então ABGE é um paralelogramo. E mais ainda, sendo AB igual a BE igual a AG, então o GE também é igual a AB. Ou seja, isso aqui é um paralelogramo do qual os quatro lados possuem a mesma medida. Ou seja, é um losango. Num losango, as diagonais são sempre perpendiculares. Note aqui que neste losango, BG e AE são as diagonais. Como as diagonais de um losango sempre são perpendiculares, isso significa que esse ângulo aqui mede 90 graus, é um ângulo reto. Sendo um ângulo reto, isso significa que esse segmento FE é perpendicular a BG, ou seja,
esse segmento aqui em azul, ele é a altura do triângulo equilátero FBG. Por consequência, além de altura, ele também é a bissetriz. Sendo a bissetriz do ângulo GFB, então esse valor do ângulo GFE é metade de 60 graus, que é 30 graus. Portanto, concluímos que o ângulo GFE mede 30 graus, o que corresponde à alternativa C. Uma formiguinha passeia em uma malha formada por triângulos equiláteros de lado 1 cm, como na figura. Ela parte do ponto P para o ponto Q e sempre que encontra um vértice da malha, muda de direção, fazendo um giro de 60 graus. Ela repete sempre 2 giros para a direita e 1 para a esquerda, percorrendo o caminho vermelho da figura. Em qual ponto da malha a formiguinha vai estar após percorrer 1000 centímetros? Então vamos entender como essa formiguinha se movimenta. Ela repete 2 giros para a direita e 1 para a esquerda. A partir do trajeto que já está traçado, vamos entender o que isso significa. Vejamos, partindo do ponto P, ao chegar no ponto Q, segundo o enunciado, ela vai fazer um giro de 60 graus. Ela vai girar para a direita. Então, se a formiguinha está aqui, a esquerda dela é esse lado aqui de cima e a direita dela é esse lado aqui de baixo. Lembrando que a formiguinha está nessa direção aqui. Então, a posição dela, ela vai ver esse lado como lado esquerdo e esse como lado direito. Então, ela vai girar para o lado direito. Em seguida, ao chegar aqui, novamente, a formiguinha estando aqui, o lado esquerdo dela vai ser esse aqui. E o lado direito dela é esse. Então, ela vai virar para o lado direito, por isso ela vai para cá. Ao chegar aqui, a formiguinha vai virar para o lado esquerdo. O lado esquerdo dela é esse e o lado direito dela é esse. Então, o lado esquerdo é esse caminho, o lado direito é esse. Então, ela vai para o lado esquerdo, chegando aqui. E a partir daqui, ela vai repetir essa mesma sequência. 2 giros para a direita e depois 1 para a esquerda, lembrando que é na posição em que ela está. Tendo essa movimentação em mente, vamos aqui continuar os próximos passos da formiguinha para entender qual é o trajeto dela e se ela passa ou não por esses pontos A, B, C e E aqui marcados. Então, partindo desse ponto aqui, do P para o Q, ela fez 1 giro para a direita, 2 para a direita, 1 para a esquerda. Chegando aqui, ela vai fazer 1 para a direita, 2 para a direita, 1 para a esquerda. Então, ao chegar aqui, ela fez 1 giro para a direita dela, agora aqui. A esquerda dela é para cá, a direita dela é para cima. Então, o segundo giro à direita é para cima. Então, ela vai subir aqui. Em sequência, o próximo giro dela vai ser à esquerda. Em sequência, chegando aqui, ela vai repetir os movimentos. Então, aqui ela vai girar para a direita. A esquerda dela vai ser esse pedaço aqui, a direita dela é subindo aqui. Em sequência, ela vai à direita. A esquerda dela é para cá, a direita é para cá. Então, já que ela vai para a direita, ela vai seguir esse segmento aqui. Agora, já que ela já fez 2 movimentos para a direita, o próximo tem que ser para a esquerda. A esquerda dela é aqui e a direita dela é aqui. Então, ela vai para a esquerda, ela vai para cá, caindo no ponto B. Como ela já deu 2 giros para a direita e 1 para a esquerda, novamente ela vai repetir essa sequência. Então, aqui, a esquerda dela é esse segmento aqui, a direita é esse, então ela vai para a direita. Ao chegar aqui, já que ela já foi uma vez à direita, ela tem que ir novamente à direita. Esse segmento aqui é a esquerda, esse é a direita dela, então ela vai para cá. Já que ela já fez 2 movimentos para a direita, o próximo tem que ser para a esquerda. Então, chegando aqui, a esquerda dela é esse segmento aqui e a direita é esse aqui. Então, ela vai para a esquerda, ela vai subir aqui. Então, chegando aqui, ela vai repetir novamente os movimentos, 2 giros para a direita e 1 para a esquerda. Então, aqui a esquerda dela é esse segmento, a direita é esse segmento aqui. Então, ela estando aqui, a direita dela, ela vai pegar esse segmento aqui. E aqui em sequência, ela vai pegar novamente a direita, então aqui é a esquerda dela e aqui é a direita. Note que ela retornou ao ponto P. Vejamos quantos movimentos ela precisou fazer para percorrer esse caminho aqui e voltar ao ponto P. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 movimentos para retornar ao ponto P. Como cada triângulo equilátero tem 1 cm de lado, isso quer dizer
que a formiguinha repete o caminho a cada 18 centímetros. Então, ao percorrer 1000 centímetros, vamos ver quantas voltas ela terá dado. O número de voltas que ela terá dado é a divisão de 1000 por 18. Pegamos aqui os primeiros 3 dígitos, 100 dividido por 18, 18 vezes 5 é 90. 100 menos 90 fica 10. Descendo o zero aqui, novamente 100 sobre 18 vai dar 5, porque 18 vezes 5 é 90. E vai sobrar 100 menos 90, que é 10. Isso significa que a formiguinha vai dar 55 voltas completas, retornar ao ponto P, e depois de dar essas 55 voltas formando esse desenho aqui da figura, ela ainda vai andar mais 10 centímetros. Andando mais esses 10 centímetros, vejamos onde esta formiguinha vai parar. Então, ao andar esses 10 centímetros extras, o primeiro centímetro é esse segmento PQ, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, quinto é esse, ela chegou no ponto D, sexto é esse, o sétimo é esse, o oitavo é esse, nono é esse e finalmente o 10º centímetro é esse. E aí, ao percorrer esse caminho, ela vai parar no ponto E. Ou seja, após ela percorrer todos esses 1000 centímetros, ela vai parar no ponto E. Então, o ponto E corresponde à alternativa E. E isto finaliza a nossa questão. Miguel saiu de casa, foi para a escola, voltou para o clube, foi para o cinema e voltou para casa, andando sempre pela rua representada na figura. Neste caminho existem 2 árvores, e a distância entre elas é de 900 metros. Uma das árvores está na metade do caminho entre a casa e o clube, e a outra árvore está na metade do caminho entre a escola e o cinema. Quantos metros Miguel andou? Para organizar as distâncias e as informações fornecidas pela questão, vamos fazer aqui do lado um esboço da rua de Miguel. O enunciado diz que o Miguel só andou nessa rua. Vamos colocar então os pontos de referência nos quais Miguel passou. Vamos considerar aqui a casa de Miguel. Em sequência temos a árvore 1. Depois temos o clube. Em sequência temos a escola. Depois temos outra árvore. E por último temos o cinema. Vamos dar um nome a essas distâncias. Como o enunciado diz que uma das árvores está na metade do caminho entre a casa e o clube, isso significa que essa distância aqui entre o clube e a árvore é igual à distância entre a árvore e a casa, já que essa árvore está na metade dessa distância. Então, chamemos essa distância de x. Então, a distância entre essa árvore e a casa é x, e a distância entre o clube e a árvore também é x, aqui na nossa representação. Agora, também há informação de que a outra árvore está na metade do caminho entre a escola e o cinema. Então, da mesma forma, como esta árvore está no meio do caminho entre a escola e o cinema, a distância entre o cinema e a árvore é a mesma que a distância entre a árvore e a escola. Chamemos essa distância de y. Então, a distância entre a árvore e a escola é y, e, consequentemente, a distância entre o cinema e essa segunda árvore também é y. Falta aqui nomear a distância entre o clube e a escola. Como nada nos é informado e enunciado sobre essa distância, vamos dizer que essa distância é um certo z. Agora que nomeamos cada um dos trajetos, vamos observar também que o enunciado diz que a distância entre as 2 árvores é de 900 metros. Como a distância entre as 2 árvores é 900 metros, observe que a primeira árvore está aqui e a segunda árvore está aqui. Então, se a distância entre elas é de 900 metros, isso significa que a distância entre a árvore e o clube, entre o clube e a escola e a outra árvore somadas vai ser 900 metros. Ou seja, x mais y mais z é igual a 900. Agora que matematizamos todas as informações fornecidas nesse enunciado a partir da figura e fizemos um esquema representativo, vamos observar como foi o trajeto de Miguel. Inicialmente, o Miguel saiu de casa e foi para a escola. Ou seja, da casa para a escola, ele passou pela primeira árvore, pelo clube, até chegar na escola. Então, ele saiu daqui, desse primeiro pedaço aqui, e foi
até a escola, que está representada aqui. Ou seja, ele andou a distância x mais z. Então, inicialmente, nesse trajeto de casa até a escola, o Miguel andou x, de casa até a primeira árvore, mais x da árvore até o clube e mais z do clube até a escola. Então, ele andou nesse trajeto x mais z. Agora, no segundo trajeto, o Miguel, que estava na escola, voltou para o clube. Então, se ele estava na escola e voltou para o clube, ele estava aqui e andou para cá, ou seja, andou z. Em sequência, ele saiu do clube e foi para o cinema. Então, do clube até o cinema, ele teve de passar pela escola e passou pela segunda árvore. Então, do clube, que é o risco em amarelo, até o cinema, ele andou z mais y mais y. E depois de ir no cinema, ele voltou para casa. Para voltar para casa, ele precisa passar pela árvore, pela escola, pelo clube, pela outra árvore até chegar em casa. Ou seja, ele precisa percorrer todo esse trajeto aqui, desse primeiro traço até esse último. Ou seja, ele tem que andar x mais z mais y. Assim, recapitulando, esse pedaço em vermelho representa quanto Miguel andou de casa até a escola. Esse pedaço em verde representa o que Miguel andou voltando da escola para o clube. Esse pedaço em azul representa o que Miguel andou indo do clube para o cinema. E, finalmente, esse pedaço aqui em preto representa quanto Miguel andou indo do cinema de volta para a sua casa. Somando todas essas distâncias aqui, observe que cada uma das variáveis x, y e z aparece exatamente 4 vezes. X aparece aqui 4 vezes, o z aparece 1, 2, 3, 4 vezes aqui, e o y aparece 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Então podemos simplificar essa expressão que representa a distância total que o Miguel andou como sendo 4 vezes x mais y mais z. Só que veja só, x mais y mais z, como o enunciado disse pelo nosso esquema aqui, é justamente a distância entre as duas árvores. E a distância entre as duas árvores, como fornecido no enunciado, é de 900 metros. Então isso aqui, na verdade, é 4 vezes x mais y mais z, que é a distância entre as duas árvores, que é 900 metros, que é, na verdade, 3.600 metros. Daí, concluímos então que Miguel andou no total em seu trajeto 3.600 metros, o que corresponde à alternativa D. E a questão está finalizada. Priscila escreveu um número em cada um dos círculos vazios da figura, de modo que a soma dos 4 números escritos ficou igual à soma dos 3 números ligados pela linha vertical é igual à soma dos 3 números ligados pela linha horizontal. Qual é a soma dos 4 números que Priscila escreveu? Então vejamos. As informações do enunciado dizem que os 3 números que foram somados pela vertical vão ser iguais. Então a linha vertical aqui é essa linha aqui. Os 3 números ligados pela horizontal também têm a soma igual. E a soma desses 4 números, dos 4 números que estão ligados pelo tracejado, também vai ser igual. Assim, vamos nomear cada número que deve ir em cada uma dessas bolinhas. Então, seja aqui o número A, aqui o número B, aqui o C e, por último, coloquemos aqui o representante D. Pelas informações do enunciado, temos que a soma dos 4 números escritos, então a soma A, B, C, D, lembrando que o número 2020 já está escrito, ou seja, a Priscila não o escreveu, ela só escreveu os números aqui nas extremidades. Então, A mais B mais C mais D tem que ser igual à soma dos 3 números escritos na vertical, que são A mais C mais 2020, e, por sua vez, tem que ser igual aos 3 números escritos na horizontal, que são B mais D mais 2020. Vamos analisar cada uma dessas 3 igualdades. Primeiro, vamos considerar o que acontece se pegamos essa primeira equação e igualamos com a terceira. Se fazemos A mais B
mais C mais D, isso aqui, pelo enunciado, tem que ser B mais D mais 2020. Então, daqui, nós sabemos, cortando B e D que aparecem duas vezes, esse B e D, esse B e D, daqui sabemos que o A mais C é igual a 2020. Lembrando, o enunciado pede para a gente calcular a soma dos quatro números, ou seja, qual que é o valor de A mais B mais C mais D. Então, vamos agora comparar essa primeira equação com essa segunda. Então, essa primeira com essa segunda, A mais B mais C mais D tem que ser igual a A mais C mais 2020. E aí, procedendo analogamente, podemos cortar o A e o C, já que o A e C aparecem tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então, A mais C corta, e aqui também corta o A mais C. Daí, concluímos que B mais D também é 2020. Assim, como queremos obter a soma dos quatro números, queremos obter A mais B mais C mais D, se somarmos estas duas equações aqui, somando essas duas equações que obtivemos, teremos de um lado A mais B mais C mais D, e A mais B mais C mais D, essa soma aqui, vai ser igual à soma de 2020 com 2020. Portanto, concluímos que a soma dos quatro números A mais B mais C mais D que a Priscila escreveu é 2020 mais 2020, que é 2020 vezes 2, que é 4040. Este valor corresponde ao que está descrito na alternativa C. Logo, a soma dos números é 4040 e a questão está solucionada. João montou 8 dados idênticos a partir da planificação da figura e com eles formou um cubo. Qual é a menor soma possível para os 24 números que aparecem nas faces do cubo? Vamos entender primeiro como é esse dado a partir de sua planificação. Observe que, ao montar o dado desta planificação, primeiramente vamos identificar quais são as faces que ficam opostas. Num dado comum, uma informação importante é que a soma das faces opostas é igual a 7. Não vai ser o caso desse dado aqui que João montou. Vejamos, a face 1, ao montar por essa planificação, vai ser oposta à face 3. Então vamos anotar aqui para não esquecer. A face 1 vai ser oposta à face 3. Ao montar esse dado também, observe que esse pedaço do 6 vai ser virado e o face que está com o lado 4 vai ser virado, e elas vão ficar opostas. Então a face 4 é oposta à face 6. E finalmente a face 2 vai ficar oposta à face 5. Então temos aqui que ao montar esse dado, temos as faces 1, 3, 4, 6 e 2, 5. Agora que sabemos quais são as faces que ficam opostas nesse dado, podemos tentar entender como podemos colocar esses dados de modo a obter a menor soma possível. Já que queremos a menor soma possível, precisamos descobrir quais são as três faces que possuem soma menor possível. Então observe que cada um desses pontos aqui pode ser este vértice aqui, ou seja, precisamos analisar quais são as três casas que estão mais próximas deste vértice e possuem o menor soma. Então a menor soma possível para os números daqui é 6, que é composta por 1 mais 2 mais 3. Mas observe que o 1, 2 e o 3 não estão adjacentes como na figura. Veja que o 3, inclusive, é seu oposto ao 1, como foi analisado aqui. Então, já que 1, 2 e 3 não pode ser, vamos tentar com 1, 2 e 4, que tem soma 7. Nesse caso, observe como 4 fica nessa extremidade aqui, 1 fica aqui, o 2 fica aqui em cima. De fato, o 4, 2 e 1 vão estar nessa extremidade. Veja, se 1 está aqui, por exemplo, nesse dado aqui, então o 2 vai estar aqui em cima, e o 4 está nessa lateral aqui.
Assim, veja que com essas faces adjacentes aqui, temos a soma 7. E essa soma vai ser a menor possível, ou seja, esses três números aqui são adjacentes a esse vértice aqui. Logo, para minimizar a soma, queremos então que todos esses dados apresentem essas três faces aqui para fora. Ou seja, esse dado aqui também tenha 1, 2 e o 4 do outro lado, aqui também 1, 2 e 4 e assim por diante. Então, cada um desses 8 dados que compõem esse cubo terão soma de suas faces igual a 1 mais 2 mais 4, 7. Ou seja, a menor soma possível para os 24 números vai ser os 8 dados que vão apresentar as faces 1, 2 e 4, que, como já discutido, possuem a menor soma possível. Logo, essa soma aqui vai ser 8 vezes 7, que é 56. Portanto, concluímos que a menor soma possível para os 24 números que aparecem nas faces é 56, possibilitado pela alternativa C. Ivan e Luciana, nascidos antes de 2000, travaram o seguinte diálogo em 2019, depois de seus aniversários. Luciana, veja que coincidência, minha idade agora é igual ao número formado pelos dois últimos algarismos de seu ano de nascimento. Nossa, Ivan, o mesmo acontece comigo. Minha idade é também igual ao número formado pelos dois últimos algarismos de seu ano de nascimento. Com base nestas informações, podemos concluir que vamos tentar entender este diálogo escrevendo as datas de nascimento de Ivan e Luciana. Primeiramente, observe que, se Ivan e Luciana nasceram antes de 2000, eles nasceram num ano da forma 1900 e alguma coisa. Vamos supor que o Ivan nasceu no ano 1900 e os dois últimos dígitos, como não sabemos quais são, chamaremos de A e B. Ou seja, Ivan nasceu no ano 1900 AB. E a Luciana, da mesma forma, nasceu no ano 1900 e os últimos dois dígitos chamaremos de C e D. Pelo primeiro diálogo, o Ivan diz a Luciana que a idade dele agora, ou seja, no ano de 2019, era igual ao número formado pelos dois últimos algarismos. Ou seja, a idade de Ivan em 2019 é 2019 menos o ano em que ele nasceu, que é 1900 AB. Segundo esse diálogo, 2019 menos 1900 AB é o número formado pelos dois últimos algarismos, ou seja, CD. Da mesma forma, no segundo diálogo, o mesmo acontece com a Luciana, ou seja, a idade de Luciana é correspondente aos dois últimos algarismos do ano de nascimento de Ivan, ou seja, AB. Vamos ver o que conseguimos inferir dessa situação. Veja que 1900 AB pode ser escrito, considerando o sistema posicional decimal, como sendo 1900 mais AB. E, analogamente, 1900 CD pode ser escrito como 1900 mais CD. Assim, pegando essa primeira equação aqui, por exemplo, podemos escrever 1900 AB como sendo 1900 mais AB. Ou seja, isso aqui pode ser escrito como 2019 menos 1900 menos AB igual a CD. 2019 menos 1900 é 119. Ou seja, 119 menos AB é igual a CD. Daí, passando o AB adicionando, 119 é igual a CD mais AB. Só que os dois últimos algarismos do ano de nascimento de Ivan indicam a idade de Luciana, bem como os dois últimos algarismos do ano de nascimento de Luciana indicam a idade de Ivan. Assim, CD mais AB corresponde à soma da idade de Ivan em 2019 com a idade que Luciana tem em 2019. Assim, concluímos que 119 é a soma das idades de Ivan com a Luciana em 2019. Analisando o texto contido nas alternativas, vemos que a alternativa C diz exatamente isso.
A soma das idades completadas por Ivan e Luciana em 2019 é 119 anos. Logo, a alternativa correta é a C. A figura abaixo é formada por dois quadrados parcialmente sobrepostos. A intersecção desses quadrados com contorno preto tem área 18 cm² e perímetro 20 cm. A união desses quadrados com contorno vermelho tem área 163 cm² e perímetro 56 cm. Qual é, em centímetros quadrados, a diferença entre as áreas dos dois quadrados? Vamos então entender as informações do enunciado. Para facilitar a resolução, seja x o lado desse primeiro quadrado aqui e y a medida do lado desse outro quadrado aqui. Sabemos então que se x é a medida do lado de um quadrado, seu perímetro é dado por 4 vezes x e sua área é dada por x ao quadrado. Da mesma forma, o perímetro do quadrado com lado y será 4y e a área será y ao quadrado. Vamos tentar exprimir o perímetro da figura em termos de x e y. O enunciado diz que o perímetro em vermelho, dado pela união dos dois quadrados, é 56 centímetros. Ou seja, essa linha aqui em vermelho tem um comprimento de 56 centímetros. Só que a soma do perímetro dos dois quadrados corresponde a essa linha em vermelho mais o perímetro da figura em preto. Assim, podemos dizer que a soma dos perímetros do quadrado de lado x com o quadrado cujo perímetro é 4y é a soma do perímetro da linha vermelha, que é 56, com o perímetro da figura em preto, que é 20. Daí, isso significa que 4x mais y é igual a 76. Concluímos que x mais y é 19. Já obtemos então uma relação entre o x e o y, a partir dos perímetros. Vamos agora tentar obter uma relação a partir das áreas. Veja aqui, a soma das áreas dos quadrados com lado x e lado y, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, pode ser obtida a partir das informações do enunciado. A união dos dois quadrados de contorno vermelho corresponde em área a área do quadrado em x com a área do quadrado em y, mas esta área aqui, se forem somadas essas áreas dos dois quadrados, vai ser contada duas vezes, uma vez para o quadrado x e outra para o quadrado y. Então a área da união dos dois quadrados sobrepostos, que é 163 quadrados, conta esta parte em preto apenas uma vez. Assim, para obter a soma das áreas dos dois quadrados, precisamos somar a área dessa figura em preto à área total da união dos dois quadrados. Como a área dessa parte em preto é 18 cm², temos então que a soma das áreas dos dois quadrados é a área da união dos dois quadrados com a área da parte em preto, que é 18 cm². Daí concluímos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 181. Assim, obtemos duas expressões que relacionam x e y, ou seja, obtemos esse sistema aqui. X mais y é igual a 19 e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 181. Para resolver esse sistema, podemos fazer simplesmente a substituição, mas para evitar o uso de equações de segundo grau, vamos tentar utilizar produtos notáveis, dada a composição dessas duas equações. Lembremos que um produto notável que relaciona x mais y com x ao quadrado mais y ao quadrado é o produto notável quadrado da soma. No quadrado da soma, x mais y ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Por esse sistema, temos aqui o valor da soma x mais y, e temos também o valor da soma x ao quadrado mais y ao quadrado. E daí, substituindo os valores, vamos descobrir
o valor do produto desses dois elementos x e y. Assim, x mais y é 19, então 19 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é 181, mais 2xy. Daí, como 19 ao quadrado é 361, e 361 menos 181 é 180, então ficamos com 2xy, e isso significa que o produto x vezes y é 180 dividido por 2, que é 90. Assim, procuramos por dois números cujo produto é 90 e cuja soma é 19. Antes de continuarmos os cálculos, vamos nos ater ao que é pedido no enunciado. O enunciado pede a diferença entre as áreas dos dois quadrados. Na nossa linguagem, isso corresponde a x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui podemos supor que o x é maior que y, ou vice-versa, já que não é especificado qual dos quadrados é maior. Sabemos que x mais y é 19 e o produto x vezes y é 90. Queremos calcular a diferença de quadrados x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, podemos escrever como sendo x mais y vezes x menos y. O valor de x mais y já temos, que é 19. Falta então obter o valor de x menos y. Mas como podemos obter o valor de x menos y? Uma ideia é, já que temos o valor do produto dos dois elementos, podemos então utilizar o produto notável quadrado da diferença. Sabemos que x menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Daí segue que x menos y é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy. Substituindo pelos valores que já descobrimos, temos que x menos y é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é 181, menos 2 vezes o produto de x e y, que é 90. Ou seja, x menos y é a raiz quadrada de 181 menos 180, que é 1. Então, a diferença de x com y é 1. Portanto, concluímos que a diferença entre as áreas dos dois quadrados vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado, que é x mais y vezes x menos y, que é 19 vezes 1, que é 19. Isto corresponde à alternativa E. Qual é o algarismo das unidades do menor inteiro positivo par cuja soma dos seus algarismos é igual a 2026? Vamos inicialmente pensar em quais são os algarismos que esse número pode ter. Então, como queremos que ele seja o menor inteiro positivo e estamos pensando na soma dos seus algarismos, precisamos então maximizar cada um dos seus dígitos. Como o maior número de um algarismo é 9, podemos pensar que esse número possui a maior quantidade de 9s possível. Então pensemos, quantos 9s esse número pode ter? Vejamos, calculemos 2026 dividido por 9. Ao calcular 2026 dividido por 9, isso aqui fica 2, 20 menos 18 sobe a 2, 22 sobre 9 também é 18, 2 vezes 9 é 18, vai sobrar 4, 46, temos que 9 vezes 5 é 45, então aqui ficaremos com 5 e vai sobrar 1. Assim, se escrevermos um número com 225 noves, a soma de todos os algarismos vai ser 2025. Então, podemos pensar inicialmente que o número que procuramos, ele tem 225 noves. Só que a soma desses 225 noves vai ser 9 vezes 225, que é 2025. Então, sobrará 1 para a soma dos outros algarismos. O último algarismo, então, já que a soma tem que ser 2026, só pode ser 1. Só que observe que nesse número aqui, o algarismo sendo 1, ele vai ser um número ímpar. E queremos um número par. Então, para que esse número seja ímpar, vamos pegar desses 9 aqui, transformar um 9 em 8.
e aí pegar essa unidade que tiramos do 9 e adicionar no 1, porque aí então temos um número com 224 noves e sobrará um 8 e um 2. E aí sim, a soma de 224 noves mais 8 mais 2 vai dar 2026. Só que observe que se colocarmos os números aqui, os algarismos aqui, esse número 9999982 não vai ser o menor inteiro positivo par. Então, precisamos remanejar esse 8 e 2 de modo a obter um número menor possível. Ora, como o menor algarismo daqui é o 2, podemos então remanejar esse 2 para ser o primeiro algarismo desse número. Podemos pensar no número 2, aí depois vem 224 noves e por último vem o algarismo 8. Então, como o 2 é o menor algarismo possível para esta configuração, temos que esse número 2, 9998, vai ser o menor número par possível, cuja soma dos algarismos é 2026. Nesse caso, concluímos que o algarismo das unidades é o 8. Então, a alternativa correta para esta questão é a alternativa E. O algarismo das unidades desse menor número vai ser 8.